Né? Nós estamos falando assim, por que as pessoas não querem tomar decisão? Vocês que estão chegando agora ou já estão com a gente aí, hoje nós estamos falando sobre decisão, tá bom? Então a ideia é justamente o seguinte, por que as pessoas não querem tomar decisão? Um dos pontos que nós trabalhamos aqui é porque muitos têm medo de assumir responsabilidade, um outro ponto é porque não querem correr risco. Mas agora eu quero começar a pensar com vocês também, para a gente aí dar um pouco mais de força à nossa conversa e ao nosso bate-papo, Cláudio, é justamente o seguinte, tá? As pessoas, nós entendemos mais ou menos, lógico, não esgotamos o assunto, por que as pessoas elas não querem tomar decisão. Mas agora a pergunta que eu faço é a seguinte, Cláudio, por que as pessoas tomam a decisão na vida e não põem em prática? Porque até então a gente estava falando assim, eles não querem, e aí foi até o que você falou, as pessoas não querem assumir responsabilidade, ou por medo, ou por isso, aquilo, e tem muita gente que precisa entender o seguinte, a gente ganha o jogo em campo, não é da arquibancada, né? Não estou falando dos torcedores, por quê? Porque quem está na arquibancada é torcedor, e aí, se o jogo é seu, entenda bem, se o jogo é seu, irmão, você precisa entender isso, que na verdade o jogo a gente vai ganhar em campo, não é assistindo ele da arquibancada. Então, assim, não tem essa de ficar com medo de tomar decisão aí não, né? Não tem que ir pra cima. Não é só ter a boa vontade, olha, eu queria, se algum dia, né? E de repente o tempo é hoje, né? O tempo é hoje, é agora. E aí vamos o seguinte, então, por que as pessoas tomam decisão na vida e não põem em prática? Fala aí para mim, você que está nos assistindo aí, fala aí conosco aí. Por que as pessoas, elas, na verdade, elas tomam a decisão, mas na hora de colocar em prática, elas acabam deixando a desejar, né? Deixando a desejar, não põe. Por que isso, irmãos? Por quê? Vocês podem me ajudar aí? Por quê? Por quê, Cláudio? Vamos pensar um pouquinho, por quê? Então, na verdade, eu acho que tem até a ver com as anteriores, né? Sempre tenho medo de não dar certo, né? De repente, quanto menos eu me envolver, melhor eu fico. Mas, na verdade, a gente tem toda a diretriz, muitas vezes, né? Tem gente que tem projetos, tem gente que tem tudo construído, ou seja, ela tomou a decisão. Chegou um dia, Deus falou com ela, um exemplo, ela foi, falou, não, hoje vai, começou, mas não chegou até o final. Quando, né, precisava um passo mais forte, ele ficou com medo. Então, na verdade, assim, então ele já tomou a decisão, ela já tomou a decisão, mas na hora de colocar em prática, então a primeira coisa que ele faz, ela travou por conta do medo. Exatamente. E aí, a gente precisa entender uma coisa, irmão, você que está nos assistindo, qual que é a diferença do corajoso e do medroso? Aí alguém diz assim, é simples, é que o corajoso não tem medo. Quem falou isso? De fato não é. Até parece, mas não é. A verdade, qual a diferença do corajoso e do medroso? É que o medroso, diante dos seus temores, dos seus medos, ele trava. E o corajoso, ele sabe que os seus medos e temores estão ali, mas ele decide o quê? Enfrentá-lo. Então ele vai para cima. Então isso vai ajudar para que ele coloque as decisões que já foram tomadas em prática. É isso que a gente precisa entender, não é, Cláudio? Exatamente. Então, assim, se você sente medo, de repente você está, poxa, mas eu sou tão medroso. Isso acontece com todo mundo. Então não é só você, esse frio na barriga que dá, você sabe o que é para fazer, sabe que Deus está no negócio, o Senhor te direcionou, preparou às vezes os meios, os recursos, e veio o frio na barriga. Porque, como a gente sempre diz aqui, o novo assusta. Eu vou ter que, mas e se isso, e se aquilo? Começa a surgir vários e se, né? Mas realmente o medo acontece, só que a diferença, como a Anderson falou, é enfrentar. E um detalhe tão importante, você não está sozinha. As pessoas hoje, elas estão querendo lutar sozinha. Então elas falam, primeiro eu tenho que... A pessoa, por exemplo, que ela está distante dos caminhos do Senhor, ela acha que ela primeiro tem que se organizar e conseguir deixar a vida de pecado, conseguir se reerguer sozinha, para depois ela tomar a decisão de voltar para o Senhor. Mas é um grande erro, porque sozinha a gente consegue alguma coisa? Não consegue. E aí justamente entra no que a irmã Néia falou, né? Que o que falta? Falta a direção de Deus, e a irmã Néia, como bem compartilhou agora, falta o quê? O discernimento, né? Ter essa compreensão, ter esse discernimento, entender. E aí a gente precisa compreender tudo isso, que Deus está conosco, que nós não estamos sozinhos. Mas sabe por que também? Existe um ponto que eu acho que cabe aqui a gente discutir,
que entra em tudo isso que nós estamos falando, falta de direção, um medo mesmo tal, que muitas das vezes as nossas decisões, elas são tomadas baseadas nas nossas emoções. E aí nós precisamos compreender uma coisa. Por exemplo, a palavra, a emoção, né? Nós precisamos entender que está ligada aí ao nosso momento na qual nós estamos vivendo, né? Os nossos sentimentos. E aí nós precisamos compreender uma coisa. A palavra emoção vem do latim também, movere, que é a mesma raiz de onde se vem motivo. Então, quando eu tomo as minhas decisões baseadas nas minhas emoções, no dia eu posso não estar muito bem. E aí eu preciso compreender isso. Poxa, hoje eu não tô legal, hoje eu tô, sei lá, tô meio fragilizado. Meio arenoso ali, eu acho que é meio complicado, né? Tomar as nossas decisões só baseado naquilo que nós estamos sentindo agora, no momento, não é? Sim. Então, às vezes nós não colocamos em prática porque está muito baseado ali na emoção. Então, eu tomei uma decisão baseada na minha emoção. Aí, só que naquele dia eu tava super empolgado. Ou super nervoso, pode ter sido uma decisão ruim precipitada, também. Né? Falei sem pensar, não é verdade? De repente, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque na hora do nervoso e você sente na razão, você fala assim, então vai embora de casa, um exemplo. Nossa, hein? Você pode ter um problema, a pessoa tá bom, nunca mais. Então assim, você vê que são então cancela tudo, não vamos casar mais. Já tá tudo isso. pronto. Às vezes uma bobeira que a gente falou sem pensar, porque é uma decisão. As palavras que elas saem dos nossos lábios, amados, são decisões. Né? Muito sério isso. A gente sempre fala aqui em casa muito que, embora hoje a gente tenha uma dificuldade no contexto geral das pessoas terem palavra, né? Antigamente não se tinha contrato assinado, era na palavra. Só que a gente fala assim, a gente falou, tem que manter. É verdade. É uma decisão. Né? Sustenta, tem que sustentar. Exatamente. Então, por isso, nós aprendemos com Jesus que tudo que perguntavam para ele nunca respondeu de bate-pronto. Não, né? Não. E nem sempre ele respondeu. Mesmo depois, muitas vezes ele fazia uma outra pergunta. Aí ele falava, tudo bem, até posso responder, mas peraí, deixa eu perguntar algo para vocês. Isso é sabedoria. Sabedoria humana? Não. Sabedoria vinda de Deus. E a necessidade que nós temos para decidir dessa sabedoria é muito grande, a gente precisa realmente, e quanto mais ligado a Deus nós estivermos, mais sabedoria Ele vai nos dar para tomar decisão, não é verdade? Quando nós tomamos as nossas decisões pela emoção, nós corremos o risco de quebrar a cara, e aí para colocar em prática é complicado. Um outro fator que nos atrapalha muito a colocarmos as decisões que nós tomamos na vida em prática é justamente quando nós tomamos as nossas decisões baseadas apenas na nossa vontade. Que aí quando eu falo da vontade, eu estou falando da nossa volição, os nossos desejos. E aí existe um detalhe bem interessante, Cláudio. Não é porque é um desejo que é ruim, não é verdade? Não é porque é um desejo que é ruim. Mas o que nós precisamos ter em mente, irmãos? Que a vontade passa. A vontade passa. E aí, como é que você vai fazer? Você tomou aquela decisão que você estava com vontade. E aí, quando a gente fala de vontade, a gente sempre lembra, né, da nossa carne. Exatamente, da nossa carne. Sim, exatamente. A irmã Vanessa colocou aqui um comentário interessante, ó. E depois da decisão tomada, a pessoa se acostuma a viver de qualquer modo, e aí tá o problema. E aí nós falamos um desses programas que o acomodar-se, né? Acomodação, ela é sepultura do homem vivo, né? Sim. Aquele que está acomodado, se acostumou àquele problema, àquela situação, então é a sepultura do homem vivo. O camarada se entregou tá e aí, inerte, né? Ele tá inerte para ele estar ali, e assim, é bem complicado. A gente tem que viver, amados. Eu sempre falo aqui que o Senhor, Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Então, assim, as decisões, elas podem trazer melhora. Tem hora que, ai meu Deus, eu fiz o que o Senhor mandou e parece que veio um vento agora, meu Deus, eu devia ter ficado quieto. Ou então me propus a orar, falei para Deus que a partir de agora vou consagrar a minha vida a Ele, decidi, agora veio um vento. Amado, como foi no Vale de Ossos Secos? Como que cada osso se colocou ao seu osso, nervos, tendões, pele, né, antes o músculo, como? Não foi num grande vento, reboliço? Então fique em paz. A gente precisa aprender uma coisa. A obediência é nossa parte. Agora o executar é parte do Senhor. Sem dúvida, sem dúvida.
A irmã Antônia Cristina chegou, Deus abençoe.